Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que agregam valor. Mas a primeira coisa sempre é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, o meu entrevistado de hoje, ele é eu chamo ele de articulista político, né? Ele é professor, ensaísta, tem uns ensaios aí de crônicas interessantes, né? E é um cara que vem aí uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses aqui no programa, mas sempre deixa sua contribuição, seja na área da educação ou nos assuntos diversos do município. Professor Nazareno, um homem com a língua afiada. Na verdade, os dedos também, né? Porque a gente digita. Mas é um prazer enorme sempre estar aqui nesse programa, fazendo alguns comentários e levando para os telespectadores, principalmente, a possibilidade de uma reflexão maior sobre essa difícil vida que a gente vive aqui em Porto Velho, que a gente vive aqui em Rondônia, que a gente vive aqui no Brasil. Eu produzo texto, eu sou um produtor de texto, sou professor de redação lá no Colégio João Bento da Costa, e o meu objetivo, enquanto estiver por aqui nesse mundo, é fazer com que as pessoas pensem, leiam os meus textos, reflitam e comecem a pensar na sua vida e na sua função. Perfeito. Thaís, pode saudar, professor? Professor Nazareno, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Já começamos aqui, antes do início do programa, a bater um papo aqui falando de viagem, né, de conhecer um país ali tão bonito e que às vezes não compreendido por muitas pessoas, que é Israel. E aproveite, vá, se tiver oportunidade, vá, porque é lindo, maravilhoso, organizado, limpo e seguro, né? Eu costumo dizer, poucos brasileiros conhecem a realidade, não só de Israel, mas também de outros países do mundo. Especificamente a questão de Israel. Eu nunca vi um povo tão organizado, trabalhador e consciente de sua função no mundo. Eu tenho vontade de conhecer Israel, a despeito do presidente Bolsonaro ter ido lá, enfim, não tem nada a ver, mas assim, é um povo que é cercado de problemas por todos os lados, mas conseguiu se sobressair. Você pegar, por exemplo, a tecnologia lá de Israel, se você pegar, por exemplo, as universidades de Israel e a qualidade de vida em suas cidades. Então, é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, é Israel, não pelo aspecto religioso, mas também pelo aspecto religioso, uma vez que Jerusalém é a sede das 3 grandes religiões monoteístas da atualidade, né? Mas assim, os judeus, o povo judeu, de um modo geral, tem muito a ensinar a nós brasileiros, tem muito a ensinar a nós porto-velhenses e rondonienses, né? Como é que eles conseguem, num espaço tão pequeno de terra, com uma produção ínfima de commodities, como é que eles conseguem ser essa grande potência que eles sempre foram. Mas recebe ajuda dos Estados Unidos, não interessa, mas eles investem em educação. Os israelenses não constroem pontes ligando nada a coisa alguma. Os israelenses não constroem viadutos escuros. Os israelenses investem em rede de esgoto e, principalmente, o povo judeu investe em educação de qualidade. E é isso que nós, brasileiros, judeus ou não, brasileiros de um modo geral, poderíamos fazer. Investir em educação, investir na formação do seu povo, investir na leitura de mundo. E aí, certamente, nós teríamos um país muito melhor. Gente, são 215 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Israel tem, acho que 20 mil quilômetros quadrados apenas. Menor que o 8 milhões de habitantes só. 8 milhões de habitantes. Ou seja, então é realmente um lugar que eu gostaria muito de ir. E, obviamente, aprender cada vez mais, não só
com a questão da tecnologia, mas principalmente a questão da qualidade de vida, coisa que em Porto Velho nós não temos. Só para dar uma ideia, Porto Velho tem 600 mil habitantes, 550 mil habitantes, distribuídos em 35 mil quilômetros quadrados. Ou seja, e qual é a qualidade de vida que nós temos aqui? Absolutamente nenhuma. Israel tem 8 milhões de habitantes, distribuídos em menos de 20 mil quilômetros quadrados. E por que há essa diferença? Educação, esforço, tudo isso, e nós poderíamos aprender com aquele povo, certamente, e com outros povos também. Jerusalém tem a mesma população de Porto Velho. Somente a cidade de Jerusalém. Só, Aí você né? tem Tel Aviv, você tem Haifa, você tem várias outras Não, cidades. tudo bem, mas assim, São grandes. mas a Jerusalém é a segunda maior. Eu não lembro quantos milhões de habitantes tem em Tel Aviv. Mas assim, as outras tudo é pertinho, 400 mil, 300 mil, né? E os caras têm usinas nucleares, os caras são muito organizados. Mas sabe que eu vou ter que puxar, deixa eu só fazer uma parte, né? Algumas coisas que as pessoas têm que entender. Eu já fui 10 vezes a Israel. A minha mulher deve ter ido Isso me faz 2 ou inveja. 3 vezes, sei lá. 2 vezes. O pessoal da Unida, há uns dias atrás, queimou a bandeira de Israel na manifestação que teve aqui. Eu fico pensando, vocês ainda acham que lá só tem partido de direita? Lá 45% do povo é trabalhista. E essa construção, olha, umas coisas que tem que ser claras. Quem é que fundou o Estado de Israel? Os imigrantes do leste europeu. O Partido Comunista de Israel, até os anos 60, quando foi extinto, era o grande partido. A União Soviética era muito mais próxima dos Estados Unidos de Israel. E aí as pessoas acham que lá, o pessoal lá é todo mundo reaça que nem o Bibi Netanyahu. Bibi é um aborto da natureza. E mesmo assim agora já está indo embora, né, que não conseguiu formar o gabinete dele. E agora vai ter novas eleições em setembro lá. Aí o pessoal fica demonizando o imperialismo que se coloca por parte dos americanos, que Israel é imperialista daquela região. Eu sou a favor de um Estado palestino, tá? De negociação, mas os trabalhistas é que têm essa visão. E a gente está longe do poder aí há alguns anos. Mas agora deve se voltar nas próximas eleições. Olha, Agora os caras, lá tem muita qualidade de vida. Você falou de educação, 4 anos de idade a criança vai para... Se é religioso, vai para Yeshiva. Senão ele pode ir para uma escola laica. Queimar a bandeira de Israel, sabe, é um ato tão importante e tão significativo da esquerda brasileira, de um modo geral, quanto mudar, talvez, a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Que efeito prático nós vamos ter no nosso país? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, assim, por mais que a gente fale mal dos Estados Unidos, vamos falar, nós somos de esquerda, então, vamos falar mal dos Estados Unidos. Gente, pelo amor de Deus, é o povo que mais investe em educação, são os Estados Unidos. É que nem eles, agora estão com Vamos falar mal de Israel, maravilha, tudo bem. Eles estão com um presidente muito ruim lá, mas não vai passar. Eu gostaria que o povo brasileiro tivesse 10% da qualidade de vida que os israelenses têm. Eu gostaria que as nossas universidades fossem iguais à Universidade de Jerusalém. Eu gostaria que a tecnologia que o Brasil possui fosse igual à tecnologia que Israel tem. Então, é uma coisa que, de um modo geral, a esquerda precisa repensar. Queimar a bandeira, olha só, em Porto Velho, Rondônia, com todo o respeito, mas é algo além do fim do mundo, manifestantes queimaram a bandeira de Israel e queimaram a bandeira dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, a gente precisa evoluir muito ainda. Não, e a própria visão que alguns segmentos religiosos têm de Israel é errada também. Eles só porque acham que para os cristãos aquilo lá foi a terra que Jesus nasceu e ressuscitou, que aquilo lá é o céu na terra. Pelo contrário, quem vive lá é que sabe as dificuldades que são, o temor ali na volta devido à possível sempre invasão de países árabes. Porque são 40 milhões de árabes na volta contra 8 milhões de israelenses. Se os caras invadirem tudo juntos, não sei o que vai ser. Mas só que eu queria trazer esse registro, porque o pessoal aqui andou queimando, eu achei aquilo tão desnecessário.
desagradável e desnecessário. Eu já não acho legal queimar dos Estados Unidos, porque é um desrespeito com outro povo. Com outro povo. Não é só porque o governante de uma topeira, o governante lá, aquela coisa, cor de laranja lá, que é o presidente deles, o povo de lá não tem parte tem a ver, outra parte não tem a ver. Exatamente. E a mesma coisa, queimar a bandeira de Israel, aí, eu digo, se eu estou lá, eu me ofendo, porque é uma questão básica. Eu digo assim, eu não gosto disso, não acho correto. Imagina a Venezuela queimando a bandeira do Brasil. Não, vou dar um exemplo, que nós quase invadimos lá, né? Sim. Com motivos óbvios. Então, só para a gente puxar esse comentário, só para abrir a conversa, né? Eu vou chamar minha vinheta. Eu quero perguntar para você, então, usando o link já, a gente estava falando do Estado de Israel. Por que Rondônia, professor, isso tu vai responder depois da vinheta, um povo humilde, um povo de origem diversa, por que Rondônia, que tem ainda um dos melhores índices de emprego, um dos menores empregos do Brasil, eu cheguei aqui há 20 anos, não é muito. Tem gente que chegou bem mais tempo do que eu. Eu cheguei há 40 anos. Rondônia não acontece, não explode. É porque nós somos longe demais. Porque a gente tem estrada que nos liga para o Brasil. Agora, há um impeditivo das pessoas virem conhecer o estado com essa passagem aérea cara para burro para vir para cá, né? Eu queria entender assim, por que Rondônia não é um polo de ciência e não tecnologia? deslancha, porque Rondônia não dá certo. Exato, por quê? Se a gente tem historicidade, a primeira ferrovia da América Latina. Né, é um estado rico em seus recursos. Temos aí o boi verde, que é uma coisa que eu nem sou muito a favor eu sou a favor de agronegócio desde que com sustentabilidade. A gente tem tudo. Né? A gente tem aí há um estado grande, 50 e poucos municípios, 52. Para a capital. Mas a gente não deslancha. Tem um governo um pouquinho melhor, um outro que arrebenta com tudo, aí vem outro que faz um governo mediano, só o arroz com feijão, fica lá 4, 8 anos, trocando 6 por meia dúzia, mas a gente não vê o progresso, o desenvolvimento aqui, de uma maneira como você vê em outros lugares com os recursos que tem, porque nós temos pouca população. Então dava para dar até uma renda mínima para a população desse estado. Dá para fazer o projeto renda mínima. Eu gostaria de fazer uma comparação com Santa Catarina. Né? Depois mas a gente fala sobre isso. Eu vou chamar a vinheta e tu fala, tá bom? Por favor, eu dizer a nossa vinheta. Professor, agora é com você. Você tem aí 13 minutos para desenvolver o raciocínio. Eu falei anteriormente de Santa Catarina, né, o estado de Santa Catarina no Brasil. Mas por que Rondônia não deslancha? Rondônia tem 1.800.000 habitantes, somente a capital Porto Velho tem 34 mil quilômetros quadrados. Né, somente a capital. O estado inteiro, 237 mil quilômetros quadrados. Para 1.800.000 pessoas. Para você ter uma ideia, a Coreia do Sul, que é uma das grandes potências econômicas do mundo, tem 98 mil quilômetros quadrados para 56 milhões de habitantes. Muito bem. E por que Rondônia não deslancha? Tem 52 municípios, é um porto do Oceano Atlântico, Rondônia, está situado em 2 grandes biomas reconhecidos internacionalmente, que é o Cerrado e a Floresta Amazônica, tem reservas incríveis de água potável, o Rio Madeira, enfim, e Rondônia não deslancha. E a questão é muito mais do que histórica. As pessoas que para cá vieram, não foi o meu caso, porque eu não vim para Rondônia, eu estava passando por Rondônia e aqui fiquei. De um modo geral, as pessoas que para cá vieram não conseguiram desenvolver, talvez, o amor por essa terra. E muitas pessoas vivem aqui, ganham dinheiro aqui e voltam para os seus estados de origem
e praticamente mandam os poucos recursos que conseguem fazer para os seus estados de origem. E Rondônia vive, infelizmente, nesse marasmo inteiro. Quer dizer, 237 mil quilômetros quadrados de área e 2 biomas reconhecidos no mundo inteiro e uma população que equivale à população, talvez, da cidade de Campinas, a grande Campinas, lá no interior de São Paulo. E por que isso daqui não deslancha? Porque nós precisamos repensar Rondônia, nós precisamos repensar Porto Velho. Para começo de história, Porto Velho não deveria ser a capital de Rondônia. Não deveria ser a capital de Rondônia. Porque tem o porto? Tudo bem, mas observe a distância que você tem de Cabixi, de Cerejeira, de Colorado, lá do Cone Sul, aqui para Rondônia. Mais de 800 quilômetros. A capital do estado de Rondônia deveria ser uma cidade no meio do estado, tipo Ji-Paraná, tipo Rolim de Moura, quem sabe ali. Você teria uma logística bem melhor, bem melhor. E você tem que observar o seguinte, o estado de Rondônia, ele foi criado a partir dos ciclos, né? O ciclo da borracha, o primeiro ciclo da borracha, nos anos 1800 e alguma coisa, depois o segundo ciclo da borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Aí parou. Aí depois veio o ciclo agropecuário, a partir da década de 1950 do século passado para cá. E Porto Velho, que pertence ao ciclo beiradeiro, ficou sendo a capital do estado. E nós observamos que o ciclo agropecuário, ele trouxe o quê? Ele trouxe pessoas do interior da região sul para o interior de Rondônia. E eu estava observando ontem, um dos maiores desastres ambientais da história da humanidade é Rondônia. Comparável talvez até o desastre ambiental do Mar de Aral. Então, Rondônia, na década de 50, era um tapete verde. Rondônia hoje está completamente desmatada. E qual a consequência de tudo isso? Bom, gerou riqueza, gerou isso, gerou aquilo. Conversa fiada, não gerou absolutamente nada. Rondônia tem hoje 13 ou 14 milhões de cabeças de gado. Dá 6 ou 7 animais para cada pessoa, para 1.800.000 pessoas. E eu pergunto, quem são os donos de Rondônia? Quem são os donos de Rondônia? Geralmente as pessoas de fora, com todo o respeito. Essas pessoas trouxeram desenvolvimento, progresso, mas eles voltam sempre. Fala-se que Rondônia nunca teve um governador nascido aqui, embora se diga que Oswaldo Piana tenha nascido aqui, não sei. Rondônia, a capital Porto Velho, nunca teve um prefeito nascido aqui. Então, esse amor telúrico, esse amor pela terra, ele precisa ser trabalhado muito mais. E não só pelo telurismo puro e simples, mas fazer alguma coisa. Então, olha só, gente, 2 biomas reconhecidos no mundo inteiro. Água potável nós temos aos montes. Nós temos florestas, ainda temos florestas, né? Nós temos floresta, nós temos cerrado, nós temos um povo que é trabalhador. Tá? Esse povo daqui é um povo trabalhador. E não adianta dizer, não, mas o cara veio do sul, ele é trabalhador. O indivíduo daqui, ele não é trabalhador. Bobagem isso daí. Todos são trabalhadores. Claro que o ribeirinho aqui, na margem do Rio Madeira, ele não tem a necessidade de trabalhar como o indivíduo, o colono que está lá, por exemplo, lá em Vilhena, lá no Cone Sul. O indivíduo aqui, ele tem a água, ele tem a caça, ele tem tudo. Então, ele vai trabalhar um pouco menos, é verdade. Mas Rondônia precisa ser repensada para as futuras gerações. Eu fiquei aqui em Rondônia, moro aqui há quase 40 anos. Sou casado com uma rondoniense aqui da beira do rio. Os meus filhos são rondonienses. E eu sempre digo para os meus filhos, não leiam o que eu escrevo. Não leiam o que eu escrevo, nem levem muito a sério. Porque vocês são rondonienses. Vocês precisam gostar disso aqui. Vocês precisam, efetivamente, fazer algo com que Rondônia apareça no cenário internacional, no cenário nacional e no cenário internacional. Eu sou passante. Eu não sou ficante. Eu sou apenas uma pessoa que passei por aqui, fiquei, estou aqui há 40 anos. Talvez eu tenha que morrer por aqui, ser enterrado por aqui, não sei, enfim. Mas assim, as futuras gerações precisam abraçar isso daqui, demonstrar mais amor, né? Ter um telurismo maior, porque isso faz com que a autoestima das pessoas melhore consideravelmente. Eu reclamo tanto
de Porto Velho, vocês veem nos meus textos, Porto Velho não tem flores, não tem avenidas floridas, Porto Velho não tem aquele zelo que a gente observa nas cidades do sul. Vá à Serra Gaúcha, vá à Europa, vá a Israel, as cidades, para você ver. A questão da falta de segurança que nós temos aqui. Veja a questão agora do Flor do Maracujá. Né? O pessoal da, acho que Federon, se não me falha a memória, não queria participar de jeito nenhum, não vai participar. Aí parece que apareceu dinheiro. Então a questão não é cultural, a questão é financeira mesmo. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E quem é que quer se doar por Rondônia, quem é que quer se doar por Porto Velho, para que a gente possa ter uma cidade melhor? Né? Poucas pessoas. Então, Rondônia precisa efetivamente de ser repensada. Os governantes daqui precisam começar a pensar nos futuros cidadãos. E precisa efetivamente distribuir toda essa riqueza aqui dentro do Estado. Então, é muita riqueza, se você observar. A produção de commodities aqui em Rondônia é algo fantástico. Gente, pelo amor de Deus, 14 milhões de cabeças de gado, se não me falha a memória, é o 5º maior rebanho bovino do país. Rondônia exporta para o mundo, né? O nosso pescado, veja a criação de tambaqui, por exemplo, veja toda a produção de soja, a produção de café, a produção de cacau. Então aqui em Rondônia se trabalha, e se trabalha muito, mas a qualidade de vida é lá embaixo. Rondônia tem pobres, Rondônia tem miseráveis, e pior, Rondônia tem uma qualidade de vida sofrível. Não é que Rondônia seja longe, não. Longe é São Paulo, longe é o Rio de Janeiro. Rondônia está bem pertinho, eu estou com os pés em Rondônia. Rondônia está do meu lado. E o que é que eu posso fazer para o Rondônia? Já devia estar há 2 anos aposentado. Sempre eu digo isso nas minhas entrevistas. Mas não estou, eu me sinto produtivo. Então continuo trabalhando porque eu me sinto produtivo. Então eu vejo esse Estado como um Estado pujante, como um Estado de futuro muito promissor. Mas as autoridades precisam pensar assim também. O senhor Hildon Chaves, prefeito da capital, o governador Marcos Rocha e todas as autoridades precisam pensar Rondônia para as futuras gerações. Precisam pensar Rondônia como se Rondônia fosse a nossa casa. E não é. A Rondônia não é a minha casa, não é a sua casa, telespectador. A Rondônia é nossa. Então nós precisamos cuidar disso aqui. Agora, enquanto problemas tiver, eu vou apontar esses problemas. Então eu penso dessa forma, dessa maneira. Nós poderíamos ter uma qualidade de vida infinitamente melhor do que a que nós temos. E para isso é preciso trabalho, é preciso empenho, é preciso doação, se doar por esse Estado. Ele é nosso, e nós vivemos nele. Então precisamos pensar Rondônia, precisamos pensar Porto Velho dessa forma, dessa maneira. Eu acho que temos falado, né, sempre aqui no nosso programa com relação à educação, né, e espero que as pessoas que nos acompanhem entendam o que a gente, né, está tentando dizer, que a nossa sociedade civil precisa realmente cobrar a educação, né? A educação, ela move uma população, né? As nossas crianças precisam ter a melhor educação, nós como pais temos que cobrar mesmo das autoridades que os nossos filhos tenham a melhor educação, né? É um trabalho que a gente vem fazendo. O professor vem falando, outros mestres vêm falando aqui também no nosso programa sobre a importância e a relevância da educação no nosso município e no nosso estado como um todo. Então, cabe a nós, pais, sociedade civil organizada, cobrar e se mobilizar, né, em relação a isso. Eu vou chamar o intervalo comercial no bloco de encerramento. Você me fala aí qual é a tua expectativa, rapidamente, no outro bloco, sobre o caminho da educação esse ano, que tem universidade, tem que não sabe se oferecer o segundo semestre, está complicada a educação. Mas é só um comentário, porque vamos ter pouco tempo mesmo. Então é jogo rápido, é no lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar?
venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Professor, 2 minutos para nós fazer uma perspectiva da educação, inclusive no estado, se puder. Olha, Rondônia é pujante, Rondônia tem muito futuro, mas precisa investir em educação de qualidade. Porque a Coreia do Sul fez isso, Israel fez isso, os Estados Unidos fazem isso, os países desenvolvidos do mundo sempre fizeram isso. E Rondônia deveria fazer isso. Como eu disse, Rondônia tem território pujante, tem gente que trabalha e tem uma população pequena, produz commodities, produz tudo. Então precisa investir em educação de qualidade. Se começar a investir em educação de qualidade hoje, pode ter certeza, em pouco tempo a gente vai começar a colher os resultados. Agora, fica construindo ponte escura, fica construindo viaduto íngreme que não funciona, não tem rede de esgoto, não tem absolutamente nada. Então Porto Velho é uma favela, Rondônia é um lugar esquecido e longe. E a gente precisa, com a educação, fazer com que Rondônia seja um lugar perto. O lugar que eu estou com os pés pisando nele agora. Então, Rondônia é nossa, Rondônia é da gente, e a gente precisa acreditar nisso. Mas investir em educação de qualidade e cobrar das futuras gerações esse desenvolvimento que a gente nunca teve. Thaís, concluindo. Professor Nazareno, agradeço aqui tua presença, suas palavras. Eu acho que a gente sempre aprende um pouco mais, né, falando, conversando com você. E a vocês de casa, eu agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos e até a próxima. Professor, quero aqui agradecer a sua presença, dizer da importância que foi o senhor ter vindo aqui hoje e dizer que eu espero contar com você. Eu quero falar, porque mês que vem, quando você voltar aqui, se Deus quiser de voltar, vamos falar um pouco de folclore da região. Ah, eu adoraria. Tá? Folclore, porque nós já vai ter passado das festas, mas o que sobra das festas, o que aprendemos com o nosso folclore, né? Porque é tão rico o folclore rondoniense. Tão rico e tão pobre, não ao mesmo tempo. E tá se perdendo. Eu cheguei aqui, o Flor Maracujá era o top dos top. Hoje, todo ano para uma briga ver se vai acontecer. E cada ano os caras ainda dão menos dinheiro para aquilo lá. Onde ele vai acontecer este ano e quando? Né? Eu também não sei. Tá? Um abraço, tá? Siga firme. Uma vez, sempre às ordens. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza
no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.